que significa amar a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus de todo o coração. De o quê? Quantos corações você tem? E por que tem que amar de todo? Só é um coração, mas ele tem várias partes. O coração é como uma casa com compartimentos. E se a palavra de Deus diz que nós temos que amá-lo de todo o coração, é porque o coração ele se divide na hora de distribuir sentimentos. Tem pessoas que ao mesmo tempo ela consegue gerar vários tipos de sentimento dentro dela. Sentimento de ódio, sentimento de raiva, sentimento de tristeza, sentimento de rancor. Como é que um coração desse, meu irmão, pode ainda habitar o amor? Está entendendo? Diga. Está entendendo? Diga. Houve um tempo na Bíblia que escribas e fariseus fizeram a mesma pergunta para o Senhor. Escriba e fariseu. A diferença, a mesma pergunta foi feita por dois grupos diferentes. A diferença, um perguntou para aprender e o outro perguntou para provar Jesus. Eu vou ler para vocês, ouçam. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Outro grupo. Aproximou-se dele um dos escribas que o ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Olha para mim, igreja. Dois grupos de pessoas diferentes, distintas, fizeram a mesma pergunta para o Senhor. Mas, quando nós perguntamos, toda pergunta, toda afirmação, ela vai com um fundamento dentro dela. A intenção daquela pergunta é o que conta. Quem está entendendo, diga. Tem algum tempo que eu venho pregando nessa igreja aqui, que todas as vezes que você ora, fazendo algum pedido para Deus, primeira coisa que Ele vai olhar dentro desse pedido é o porquê que você está pedindo. Todas as vezes que nós conversamos com Deus, primeira coisa que Deus olha nessa conversa é o porquê que você está conversando aquilo. Qual é a intenção dessa conversa? Qual é a intenção desse pedido? Porque Deus, Ele esquadrinha mentes e corações, conforme diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, nós não podemos enganar Deus, mas a gente pensa que engana. A gente pensa que engana, mas hoje você vai descobrir que ninguém engana a Deus. Está entendendo? Diga. Fala para o seu vizinho: Deus conhece teu coração, criatura. O que significa amar a Deus? Como é que Deus sabe que eu o amo? É quando eu falo? Quando é que você diz que ama a Deus? É quando Deus te dá as coisas? É quando a tua vida vai bem? É quando tudo está perfeitamente caminhando? Quando é que você diz que ama a Deus? Várias perguntas, né, irmãos? O que significa amar a Deus? Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento é amar o próximo. E aí, igreja, dentro desses questionamentos, o Senhor, quando Ele foi questionado sobre isso, primeira pergunta que fizeram foi: qual é o grande mandamento da lei? Quantos mandamentos tinha na lei?
perguntaram para Jesus qual é o grande mandamento da lei. Outro foi perguntado qual é o primeiro de todos os mandamentos. A pergunta era a mesma. E em todas a resposta foi: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Coração, alma e espírito. Por isso que você é inteligente. Não é porque você é o bom não, viu? Não é porque você é o bonzão não, viu? Quem nos dá entendimento é o Espírito de Deus. Coração, alma e entendimento. Na segunda vez que perguntaram a mesma coisa para Jesus, ele responde: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí ele acrescenta mais uma: e de todas as suas forças. Está entendendo? Diga. Primeira pergunta foi achado lá em Mateus capítulo 22. Segunda pergunta foi achado lá em Marcos capítulo 12, verso 28 em diante. Então presta atenção para você entender, igreja, o que é que você tem que fazer nesse mundo aqui. Agora vamos pegar o que Deus quer, o que Jesus disse: amor. O diabo sabia disso. E a primeira coisa que o diabo trouxe para a vida dele foi o contrário de amar. Qual é o contrário de amar? O diabo não ama nem ele próprio. O diabo não ama. O diabo odeia. Então Deus é amor, o diabo é o quê? Deus é amor, o diabo é ódio. Por quê? Porque o diabo só pensa em vingança. Então quando você vê uma pessoa com espírito de vingança, é porque ela está sendo instruída pelo diabo. E não interessa se é crente, não interessa se tem cargo dentro da igreja, não interessa se é pastor. O que tem de pastor sendo instruído pelo diabo, irmão, não está fácil. O que tem de obreiro sendo dirigido pelo diabo? O que tem de crente então, irmãos? Mas a gente tem que ficar esperto. Por quê, irmãos? Porque o dia de Satanás ser preso está cada vez mais próximo. O diabo sabe que a hora está, andando rápido. Os crentes não, os crentes estão andando devagar, O diabo não, o diabo corre. Os crentes rasteja. Porque é uma lentidão, meu irmão, para mudar de vida. Ele sabe que tem que mudar de vida, ele sabe que tem que deixar de fazer isso, ele sabe que não pode fazer aquilo, ele sabe. Mas é uma lentidão, meu irmão, para fazer. E o diabo não, meu irmão, o diabo todo dia trabalha. Todo dia Satanás tem trabalhado, tem buscado, e a igreja não, a igreja está que? Como é? Repete. Bom, o diabo sabendo que o amor, ele é tudo. Porque, olha para o seu vizinho que você está conversando com ele. Dá uma olhada para ele aí. Sabe por que ele está vivo? Ela está viva? Por causa do amor de Deus. Porque se fosse pelo outro lado, você já tinha morrido. Lembra de Pedrão? Lembra de Pedrão, quando Pedrão disse: Senhor, estou contigo e não abro. É nós. Ele disse, Pedro disse para Jesus: morrerei por ti. Pedrão disse para Jesus: aonde tu estiver eu vou estar. Te seguir, vou te seguir. Jesus só deu uma olhada para Pedro e disse: hoje mesmo Satanás pediu a tua cabeça.
Sabe por que que Deus não deu a cabeça de Pedro na bandeja para o diabo? Por causa do amor do Filho de Deus, chamado Jesus Cristo. Quantas vezes Pedro negou Jesus? E o que a Bíblia diz? Qual foi o alerta que a Bíblia diz quando alguém negar Jesus aqui na terra? O que o Senhor ia fazer lá no céu? Aliás, não era nem negar, meu irmão, era se envergonhar. Entendeu? Quem se envergonhar do Pai na terra, o Senhor vai se envergonhar também. E Pedro não só se envergonhou, como negou. Mas ele negou algo que não podia negar. Por quê? Porque Pedro era Jesus. Ele se vestia como Jesus, ele falava como Jesus, ele estava como Jesus. Coisa que nós hoje não temos. Coisas que hoje, meu irmão, se você for no mundo, o mundo... Tem uns que ficam até assustados. Você é crente? Pedro não, Pedro chegou em 3 rodinhas. Quantas? Pra você ter uma ideia. Não, na primeira foi sem querer. Foi sem querer, foi no susto. Não, ele foi em 3 rodinhas. E nas 3 reconheceram que ele era de Jesus. Não foi ele que... Porque tem gente, meu irmão, que tem que provar que é crente. Você sabia? Aqui pra cá tem... Eu sou crente aqui, ó. Pedro não, meu irmão. Pedro chegou na rodinha lá e ele não precisou falar nada. Foi eles que falaram. Ei, você é um deles. Ei, você é parecido com ele. Você é um dele. Está entendendo, igreja? E aí o diabo, sabendo disso, o que Satanás fez? Ele não podia arrancar o amor da terra. O que ele fez? Banalizou o amor. Ô varão, você que está aqui, quantas vezes você diz para uma mulher que ama ela antes de você casar? Para quantas namoradas você diz, eu te amo? E você, mulher, que está aqui, quantas vezes você diz para o namorado que amava ele, eu te amo? Ama nada. Essa semana eu vi na internet, irmãos, uma mulher que ela foi queimada toda. Quem visse a mulher, pelo amor de Deus, ela foi deformada. Ela não enxergava nada. E sabe quem estava sentado do lado dela, cuidando dela? O marido dela. Pegado na mão, irmão, a mulher parecia um zumbi. Se deformou inteira. O rosto dela, meu irmão, derreteu todo. E o marido disse, eu a amo. Porque foi perguntado por que ele não tinha abandonado ela, por que ele não tinha deixado ela, por que mesmo diante daquela imagem que estava ali, por que aquele homem ainda estava com ela? Ele disse, eu a amo e vou cuidar dela o resto da minha vida. Ou a vida dela, vou cuidar dela enquanto ela viver. Você está entendendo, igreja? Amor não fingido, amor que não espera algo em troca, e nem aquele amor de aparência. Tem gente que não ama a pessoa, ama a aparência dela. E aí o diabo, sabendo desse amor, o poder que há no amor, igreja, o poder que há no amor, o que significa amar a Deus? O que é amar uma pessoa? E aí o diabo banalizou o amor. Ele estragou esse sentimento. Tanto que a palavra do Senhor, meu irmão, ela é bem clara quando ela diz que nós não devemos buscar nada dessa terra. Nada. A Bíblia diz para nós olharmos para o alto. Sim ou não? A Bíblia manda a gente buscar as coisas do alto. A Bíblia manda a gente pensar nas coisas do alto.
Nada da terra. Diga para o seu vizinho: nada nessa terra presta. A paz não presta. A alegria desse mundo não presta. O amor desse mundo, pior ainda. Tem pessoas que confundem amar alguém com se sentir bem do lado dela. Uma coisa é você se sentir bem do lado de alguém, muito diferente do que você amar ela. 99,9% hoje dos maridos não amam suas mulheres. 99,5% dos namorados não ama a sua namorada. 97,8% dos noivos não ama a sua noiva. E 47,7% das mulheres não ama os seus cônjuges ou parceiros. Por que, pastor, tudo isso? Por causa de Satanás, que banalizou o amor, se transformou numa mercadoria. Irmão, a gente vê cada artista aí, meu irmão, jogador de futebol, então nem se fala. Uns canhão. Aí você vai ver as mulheres deles. Tem um jogador que ele tem um olhinho murcho assim, ó, chamado Amaral. Eu lembro quando ele estava no auge, a mulher dele, irmão, sabe o que aconteceu, irmãos? Esse jogador, ele machucou de novo, perdeu o time, perdeu a equipe, perdeu o dinheiro. E sabe o que a loirona fez? Acabou o amor. O amor, acabou o amor. Acabou os bens. Tem outro aí, tem outro jogador de futebol que tem um apelido de Dentinho, que tem uma mulher que tinha um apelido de uma planta. Irmão, aquela mulher ama ele. Ama. Porque o homem é esquisito, irmão. É esquisito. Presta atenção, irmão. Presta atenção. Eu não tenho medo de errar. O amor está banalizado. É fácil você dizer que ama alguém. Agora, presta atenção, por favor. O que significa amar a Deus? Primeiro, a Bíblia diz toda. Sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração. Todo. Você tem que pegar o seu coração. E antes de você dizer que é de Deus, você tem que fazer uma limpeza nele. Você tem que dar uma olhadinha no seu coração para ver se não tem tristeza. Tristeza inclui tudo, irmão, tudo. Tem alguém que falou mal de você, tem alguém que puxou teu tapete, tem alguém que roubou algo que era seu. E você tem uma tristeza muito grande por aquela pessoa. Você tem que limpar o seu coração. Tira a tristeza, tira o ódio, tira o rancor, tira a frustração, tira a decepção, tira tudo. E aí, irmão, você pega esse coração. Por isso que a palavra do Senhor diz sobre renúncia. Por isso que a palavra de Deus diz nascer de novo. E eu vou repetir isso sempre quando o tema for por esse lado. Por que Deus nos compara e diz que nós temos que ser como criança? Porque você pega uma criancinha, ela está brincando com outra ali. Daqui a pouco ela dá um tapa na criança, a outra dá um tapa nela. E as duas saem chorando para um canto, outra sai chorando para outro. Mas quando você vira as costas, tá lá as duas brincando de novo. Como se nada tivesse acontecido. E as mães se estapeando do outro lado. Some da minha vida, você que some da minha vida. Seu filho bateu no meu, não, foi a sua que bateu na minha. E vira aquela confusão, aquele balaio. Aí as mães se tornam inimigas. E o filho diz assim: mãe, eu vou lá na casa de fulano. Vai não. O filho que bateu, que apanhou, ele está querendo ir lá de novo. E a mãe diz: não vai. E o pai diz: não vai. Não é assim, irmão?
Não, lá você não vai não. Lá você não pisa seu pé. Bando de falso, bandinho, entendeu, igreja? E aí Deus nos compara como a criança. Hoje não, hoje a gente briga com a mulher, fica 5 dias sem conversar com a mulher. A mulher briga com a gente, fica 5 dias sem poder dormir lá no quarto, lá. Vai dormir na sala. Não é assim, igreja? Banalizado, o amor está banalizado. Bom, em termos bíblicos, o amor, ele está intimamente ligado ao fazer. Quem ama, faz. Quem ama, faz. Deus amou, Ele fez. Amém? O que Deus fez? Ele deu o único filho dele. Levanta a mão aqui quem tem coragem de fazer alguma coisa assim parecida por Deus hoje em dia. Levante a mão. Quem tem coragem de fazer alguma coisa assim? O que você vai fazer para Deus, para mostrar para Ele que ama Ele? O que você pode fazer? Pensa aí. Nem essas coisinhas que você está fazendo não. Quando pode vir para a igreja, quando quer ler a Bíblia, sai dizendo para todo mundo que é crente: eu sou crente, sou evangélico. O povo diz: não é, eu sou, não é. Você é crente? Sou. Aqui a carteira. E quando não tem carteira, que você não tem carteira da Casa da Vida, tem? E aí, como é que fica? Se você parar na Blitz, não é nessa Blitz da PM Detran não, é na Blitz do inferno. Você nunca ouviu falar não? O inferno faz Blitz, irmão? Nunca ouviu falar. Coitadinho de você, tá perdida. Satanás, ele faz uma Blitz diferente do mundo, que no mundo você tem que, quando você cai numa Blitz, ou da PM, ou do Detran, né? Primeira coisa que o agente faz, o que ele pede para você? Documentação, né? Identidade, documento seu e do carro. O diabo já é diferente, o diabo não pede documentação. O diabo, ele vai ver quem é e quem não é. Amém? É assim que funciona. E aí, igreja, é que muitos crentes estão perdendo a sua habilitação espiritual. Você é evangélico? Era, perdeu a habilitação. Tantos e tantos anos aí vai ficar sem o título de evangélico. Por isso que muitos pensam que é e não é. Por isso que a palavra do Senhor diz: naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor. Né? Não é? Não está escrito isso na Bíblia? Senhor, Senhor, nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai. Não é o que diz, é o que faz. Então, o termo bíblico amar está intimamente ligado em fazer. Deus ama o mundo. O que Deus fez? Deu o único filho pelo esse mundo. Só isso que Deus fez. Você tem coragem de dar alguma coisa sua? E eu não estou falando nada material não, tá, irmão? Porque a pessoa já fica com medo. E o pastor já vai pedir meu único salário. Por quê? Porque por causa dos outros que pedem. Os outros pedem. Quem ama a Deus, então prova. Não é assim que o namorado vai com a namorada? Quando quer pular cerca? Você me ama? Então prova. Então, infelizmente, tem muitos pregadores que confundem isso. Quem ama a Deus, então você tem que dar tudo para Deus. Você tem que dar tudo. Eu não estou falando nesse termo. Eu estou falando, igreja, quem ama a Deus, olha o que a Bíblia diz aqui.
Se me amardes, dareis o teu salário inteiro, teu único carro, tua única casa, um voto de 30 mil reais. Olha o que diz em João 14,15. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. Prova. Você ama a Deus? Guarda o mandamento dele. Qual mandamento? Amar a ele sobre todas as... Lá em João 14,21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nem ouse em dizer que ama a Deus se você não faz o que está em João 14 e João 14,21. João 14,15 e João 14,21. Nem ouse em dizer que ama a Deus, tá? Porque amar é totalmente diferente em se sentir bem do lado. Quem se sente bem dentro da igreja? Estou falando sério, irmão. Falando sério. Quem se sente bem dentro da igreja? Levanta a mão. Pois é, isso aí não significa que você ama a Deus. Quem se sente bem de pessoas que falam só coisa boa? Quem se sente bem em ficar perto de uma pessoa que só te coloca lá em cima? Não, vai dar tudo certo. Não, fica firme. Não, você é bênção. Quem se sente bem em ficar do lado dessa pessoa? Todo mundo. Mas isso não significa que você ama ela. Que você vai dar vida por ela, que você vai morrer por ela. Quem entendeu, diga. Então, amar é uma coisa, se sentir bem é outra. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Então, olha, não adianta nós dizermos para Deus que ama. A gente tem que fazer algo para Ele. E o que é que nós temos que fazer? Guardar os seus mandamentos. Guardar a sua palavra. Quem está entendendo, diga amém. Então, ó, amar a Deus é guardar as suas palavras. Amar a Deus é guardar, né, as coisas que Ele disse na sua palavra. Isso significa que eu tento fazer o que agrada a Deus, o que faz Deus feliz. Isso significa que eu tento fazer o que agrada a Deus e o que faz Deus feliz. E você está fazendo isso, irmão? Você tenta fazer o que agrada a Deus, irmão? Todo dia. Amanheceu o dia. Hoje eu vou fazer de tudo para agradar a Deus. Acabou o dia. Faz um resumo. O que você fez? É nesses detalhes, irmão, que a igreja perece. É nesses detalhes que o povo deixa de ser abençoado. É nesses detalhes que as coisas não andam. Por quê? Porque a gente diz que faz, mas as atitudes não mostram que nós fazemos. Só quem entendeu isso, diga. Dentro do texto que nós lemos, irmãos, Deus explica para Salomão que se faltar sinceridade e inteireza dentro do coração de Salomão, Deus vai se afastar dele. É o que nós lemos em 1 Reis 9, 4 a 7. Se Deus vê que está faltando sinceridade dentro da gente, Deus se afasta. Por isso que todo dia você tem que orar: Senhor, me perdoa pelas palavras, me perdoa pelas atitudes. Todo dia, ou quando termina o dia, quando termina a sua noite, quando você vai dormir, você dobre o seu joelho e ore e peça perdão pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelas suas palavras, pelo seu tratamento, como que você tratou as pessoas dentro ou fora de casa, dentro ou fora do trabalho.
Por isso que tem que haver esse pedido de sinceridade, porque, irmãos, olha, Deus, Ele vê e Ele sabe que você é pecador, Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que nós somos limitados e principalmente Ele sabe que nós dependemos dEle. Porque amar é dom, fé é dom. Não é dizer, eu vou amar a partir de hoje. Não, você tem que pedir para Deus, Deus me dá o dom do amor. Porque você pensa, o que é você amar o inimigo, irmão? Deus manda você amar o inimigo. Amar o amigo é fácil, mas Deus manda amar o inimigo. E só quem ama o inimigo, irmão, é os que vêm de Deus. Amém? Glória a Deus. Para terminar aqui, presta atenção. O que significa amar a Deus? Primeiro, fazer o que Deus quer. Segundo, obedecer os seus mandamentos, a sua vontade. Fazer o que Deus quer. Se eu fizer o que Deus quer, eu amo Ele. Amém? Glória a Deus. Então tudo isso, irmãos, atrapalha a tua vida diária, atrapalha seu casamento, atrapalha a sua vida profissional, atrapalha a sua vida espiritual, atrapalha a sua vida pessoal, atrapalha a sua vida profissional, porque o seu coração constantemente ele é invadido por sentimentos. E por isso que a palavra diz que nós temos que amar Deus de todo o coração, toda a alma, todo entendimento e todas as nossas forças. Olha só, pensa você, não é simplesmente, eu amo a Deus, amo a Deus. Não é abrir a boca e dizer que ama. É algo além, é algo a mais. Não é à toa que Deus está atrás dos verdadeiros adoradores. Ei, meu irmão, não é isso aí que a gente está vendo, isso aí não, mano. Esse oba-oba, reteté, pula-pula, revelação e profecia, evangelho que agrada a carne, evangelho que agrada, evangelho, hoje em dia tem evangelho para jovem, evangelho para idoso, evangelho para homem, evangelho para mulher, evangelho para adolescente, evangelho para criança, porque teve uma mãe aqui que saiu da igreja porque o instrutor da igreja deu uma palavra para a criança, aí a criança chegou em casa, falou a palavra pro pai dela e a mãe veio aqui tirar satisfação. Não foi comigo, porque se tivesse sido comigo, meu irmão, aí é que ela ia sair mais rápido da igreja ainda. Porque eu ia falar a verdade para ela. A Bíblia diz, ensina teu filho o caminho que deve andar. E para ensinar o filho, vamos... Ixi, aqui tá falando que quem não crê vai pro inferno, tá condenado. Não fala isso pra criança não, porque é criança. Aí na pregação ali, dentro da salinha, houve uma pregação desse negócio. Eu sei que a criança chegou em casa e falou assim pro pai, pai, o senhor tem que ir pra igreja, o senhor tem que congregar, o senhor tem que ficar firme, porque senão o senhor vai pro inferno. Aí o pai é desviado, o pai ficou quietinho, não veio pra igreja, não falou nada. Recebeu a palavra. Aí a mãe que dizia que era crente veio tirar satisfação com a igreja. Ela podia ter vindo falar comigo. Eu ia falar para ela assim, irmã, a senhora quer que quando a filha da senhora crescer, ela seja uma mulher de Deus ou uma mulher da vida? Com certeza ela ia dizer o quê? Mulher de Deus. Então, minha irmã, a Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama para que as pessoas não sejam condenadas com o mundo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Deus corrige para as pessoas não serem condenadas com o mundo. E outra, eu sou o caminho, a verdade. Escuta. O que Davi disse para o filhinho dele, Salomão?
Primeiras Crônicas 28. Vamos ver aqui o que Davi falou para o filhinho dele. Olha o que Davi falou para o filhinho dele no versículo 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve a ele com um coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Foi a palavrinha que Davi diz para o filhinho dele, Salomão. Quem está entendendo isso? Amar a Deus é o que então, irmãos? Fazer as vontades de Deus. Renúncia, abrir mão das vontades, dos desejos. Se você faz alguma coisa para o mundo, você tem que fazer 10 vezes para Deus. O mundo se acorda cedo, para Deus você tem que acordar mais cedo ainda. Para o mundo você oferece o seu melhor, para Deus você tem que oferecer 3 vezes mais esse melhor.